Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana. Eu tô aqui pra contar um pouco mais sobre as artes que eu faço, tanto em gesso quanto em outros materiais. Mas eu queria iniciar mais pelo gesso, porque eu tenho construído alguns vídeos, algumas informações pelo Instagram, né? Mas aqui pelo YouTube eu sinto que seria interessante se a gente tivesse alguns vídeos que contassem, assim, o mais básico para realmente passar para outras pessoas como funcionam essas técnicas e também para poder democratizar um pouco mais esse conhecimento da arte. Então, esse vídeo é sobre o básico para pintura em gesso. Eu não tenho pintado em gesso faz muito tempo, assim, eu comecei faz pouco. A maioria das coisas eu aprendi ou sozinha ou no ateliê, mas eu diria que tem muita informação na internet que é extremamente útil, mas também tem muita informação na internet que é extremamente técnica, então vai depender de ti filtrar ou não essas informações e saber o que é melhor pra ti. É claro que tudo a gente tem que testar, tem que treinar, tem que ter experiência para conseguir desenvolver um pouco melhor. Então eu vou contar um pouco sobre o básico, que é o que eu conheço, e eu espero que vocês gostem. Meus materiais básicos não são muitos, então eu não acredito que a arte em gesso seja algo muito inacessível, porque a maioria dos materiais básicos são mais acessíveis, ou seja, eles não são tão caros. Tem outros tipos de arte que eu considero bastante caras, que eu considero bastante difícil tu ter acesso a materiais profissionais, por exemplo, mas o gesso ele é um pouquinho mais tranquilo porque tu vai ter acesso à maioria das coisas em papelarias e também não existe aquela separação entre a linha mais escolar, assim, mais de brincar, e a linha mais profissional, sabe? Isso vai depender mais da tua técnica. Bom, primeiro eu tenho essa pecinha em gesso aqui, que é um gatinho, tá? Como vocês podem ver, na hora que o gesso, ele é feito a partir de um molde, né? Ele é um líquido e misturado com o pozinho, que é o gesso. E tu coloca no molde e depois de um tempo ele fica prontinho assim, só que na hora de separar o molde, às vezes fica marquinha aqui no meio. No caso, esse já tá um pouco lixado, então não vai dar pra ver muito bem, mas fica uma listrinha aqui, ó, na divisão do molde. Pra isso, a gente tem que lixar ele pra ele ficar um pouquinho mais parelho. Só que com muito cuidado, com a mão muito leve, porque ele faz marca quando tu lixa, então tem que ser uma lixinha bem fininha. Eu uso essa 400 aqui da Norton. Eu herdei ela da minha mãe, então eu não sei onde ela comprou, né? Mas ela é bem fininha, ó. Ela é bem molinha, bem tranquila de usar, só que tem que cuidar isso de marcar o gesso. Muita gente também recomenda usar essa parte verdinha aqui da esponja, né? Também com uma leveza, porque senão marca listras, né? De onde tu passou. Eu gosto bastante dessa técnica, ela faz mais sujeira do que a lixa, mas ela é um pouquinho mais carinhosa. Depois disso eu vou direto pra tinta. Tem que empasse base, tá? Eu até me bati aqui. Tem empasse base pra construir, né, aquela questão de impermeabilizar um pouco mais a pecinha. E, enfim, deixar ela um pouquinho mais fácil de pintar. Eu não uso a base acrílica, eu não aprendi dessa maneira, mas talvez eu passe a usar, porque eu vi que é bem positivo, assim. Mas eu não vejo, tipo, uma necessidade agora de passar, principalmente se tu tá começando, porque realmente não muda muito. Eu uso tinta PVA direto, então, na peça. Direto daqui vai pra tinta. Ó. Ela é uma tinta bem cremosinha, bem viscosa. Essa daqui é da cor Fix. Eu gosto bastante dela. Uma dessas grandes é tipo 7, 8 reais. Essas de 100 ml. Eu tenho da Acrylex também, de 100 ml.
Essas marcas são bem conhecidas. E eu tenho uma outra chamada True Colors, que tem uns tons pastéis, ó, bem bonitos. Não vai focar, mas eu não conheço ela muito bem, mas eu gostei das cores, então tô usando também. O que eu uso de pincel, tá? Eu tenho vários pincéis, mas eu diria que pro gesso, como eu faço pecinhas pequenas, eu uso pincéis pequenos. Então, eu tenho esse daqui da Tigre e esse daqui da Castelo Vermelho, que são bem pequenininhos, tá? Eles são bem fofinhos também. Não vai dar pra ver por causa da minha unha. Não são pincéis caros esses. Não tem necessidade de serem também. E eles funcionam muito bem para a grande maioria das coisas que eu pinto. Porém, nos detalhes, tu vai ter que usar algo mais fininho. Eu uso esse daqui da Tigre, que ele é bem fininho mesmo. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma listra numa blusinha, tipo essa daqui, ó. Não é a listra perfeita, né? Mas eu tentei. Eu uso um desses. Pra sombra, eu uso um outro pincel chamado chanfrado. Eu tenho um da Ceramic, ele é o mais caro dos meus pincéis. E ele é muito bom, mas muito bom mesmo. Então, com esse pincelzinho eu consigo fazer sombras, que nem essas daqui. Ou desse rostinho, ou dessa orelhinha do Baby Yoda. Além disso, eu uso pincel para verniz, é claro. Depois que eu finalizei toda essa pintura, que eu passo PVA por toda a peça, eu passo 3 mãos, mais ou menos, vai depender da cor. Mas eu passo 3 mãos de tinta, então vamos dizer que eu pegue a pecinha, lixe a pecinha, passe 3 mãos de tinta da cor que eu quero, faço os detalhes, faço as sombras. Eu vou passar o verniz, meu pincel de verniz é da Ceramic também, ele é muito bonzinho, assim, ó, gostoso. Tu tem que ter um pincel só pro verniz, não mistura as coisas, porque não vai dar certo. Ele vai ficar duro. O meu verniz é o acrílico brilhante da cor Fix. Eu gosto muito dele, eu acho ele muito fácil de usar, tá? O meu é o grandão e eu misturei com água. Por que eu misturei com água? Porque eu sinto que ele fica um pouco esbranquiçado, e... Enfim, eu sempre conheci misturado com água, eu acho bem mais útil. Eu prefiro passar 100 vezes do que passar uma vez e ter medo de ficar esbranquiçado. Então, eu passo 2, né, nas minhas coisas. Eu não sei qual é a durabilidade real das coisas que eu tenho feito, mas esse verniz, ele é bem comum, ele é bem conhecido, muita gente usa. E eu gosto bastante dele, assim, a marca dele é muito boa. O que mais? Bom, se tu quiser fazer algum outro tipo de detalhe, algum outro tipo de acabamento, vai ter uma infinidade de materiais, vai ter goma laca, que é um material bem interessante também. Vai ter os detalhes que tu vai usar outros tipos de tinta, tu pode passar purpurina, tu pode fazer aplicação em tecido, tu pode fazer efeito de renda, craquelado, mármore, muita coisa no gesso. Só que isso são técnicas específicas que tu vai construindo ao longo do tempo. Isso daqui que eu falei é para pintura básica do gesso. Então, por exemplo, não quer dizer que não vai ser algo rebuscado, algo diferente, que nem esse Baby Yoda. Ele tem bastante sombra, então ele é bastante difícil de fazer para quem tá começando. Mas pecinhas como essa daqui são bem fáceis, porque tu não vai precisar fazer sombra, tu vai só pintar a cor nas partes designadas. Isso daqui é bem tranquilo. Eu recomendaria uma peça como aquela, que tu não precisa fazer sombras. Tu vai precisar das tintas que tu quiser colocar. Como tu não precisa de base, tu não precisa comprar a branca. Então, tu vai direto para as tintas coloridas. Tudo isso que eu tenho, eu comprei em papelaria. Tudo isso que eu tenho não foi muito caro. Enfim, os pincéis são a coisa mais cara, mas eles duram muito, então acho que vale a pena. E tudo isso tem na internet também, se vocês quiserem procurar. Então, eu comprei aqui em Santa Maria, mas tem muita coisa na internet para vocês comprarem. Eu não senti uma diferença de preço muito grande da papelaria em Santa Maria para a internet.
Mas aí vai depender do produto que vocês querem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os produtos que eu uso, ou se vocês quiserem fazer algo específico com algum desses produtos que eu uso, ou enfim, qualquer questão que vocês possam ter sobre o gesso, vocês podem colocar nos comentários e eu espero que vocês tenham gostado. O meu Instagram é @anadesenhando. Eu vou colocar aqui embaixo. E eu tenho postado um pouco mais sobre a minha rotina fazendo arte lá. E eu espero que vocês gostem e eu espero seguir fazendo vídeos aqui, se o tempo me permitir e se vocês gostarem do conteúdo.